Sabe, na engenharia pesada, a falha de um componente não é um simples inconveniente, é um problema gigantesco, tanto financeiro quanto de segurança. O material que a gente vai analisar hoje, o ferro fundido de alto cromo, é tipo a linha de frente contra esse tipo de falha. Mas a grande questão é, como prever quando ele vai ceder? É justamente isso que essa análise, baseada num estudo bem interessante, tenta mapear. E aqui a gente já começa com o paradoxo que, olha, tira o sono de qualquer engenheiro. Pensa bem, é preciso escolher o material mais resistente, certo? Mas aí os testes de laboratório dão respostas completamente opostas. Um diz que o material é ótimo, o outro diz que é péssimo. E agora, em quem confiar? É exatamente essa a pergunta que este estudo se propôs a resolver. Então, bem-vindos ao que podemos chamar de o dilema do desgaste. A escolha do ferro fundido de alto cromo, ou HCI, é uma aposta alta, e essa aposta fica ainda mais arriscada quando os dados que deveriam guiar a decisão simplesmente não batem. E por que isso importa tanto? Bom, porque a gente está falando da espinha dorsal de equipamentos que movem literalmente montanhas. A durabilidade desses materiais não é só uma questão de eficiência, é sobre segurança e viabilidade econômica. Uma falha pode significar milhões em perdas e paralisações. Ok, então vamos lá. Vamos conhecer melhor o nosso material e os dois interrogatórios, digamos assim, a que ele foi submetido. Olhando bem de perto, a genialidade desse material está na estrutura dele. Tenta imaginar assim, pequenas rochas super duras, que são os carbonetos de cromo, suspensas numa matriz metálica mais macia, mas ainda assim muito, muito resistente, que é a martensita. É essa combinação que dá para ele uma dureza de quase 63 Rockwell C. E olha, isso é um valor extremamente alto. E aqui estão os dois métodos de teste. É quase como um policial bom e um policial mau, sabe? De um lado, o ASTM G65, que simula um desgaste mais sutil, como se fossem partículas rolando sobre a superfície. Do outro, o brutal ASTM G132, que representa partículas afiadas cortando e arrancando pedaços do material. São dois mundos de estresse completamente diferentes. No primeiro teste, o mais suave, os pesquisadores não usaram só uma condição não. Eles variaram a carga, de leve a pesada, e o tamanho da areia. Por quê? Para simular de tudo um pouco. Desde uma leve erosão até condições de trabalho bem mais exigentes, mas tudo dentro desse regime de desgaste mais controlado. Agora, olha só a mudança para o teste de pino sobre lixa. As cargas até parecem menores, né? 5 e 10 newtons, mas não se engane. A natureza do teste com uma lixa de sílica ou granada pressionada direto no metal é muito mais destrutiva. Aqui, a intenção é clara: simular o pior cenário possível de abrasão. Bom, com os testes concluídos, chegou a hora de analisar a cena do crime. O que será que os dados revelaram sobre como cada um desses métodos de tortura afetou o nosso material? No teste mais brando, o padrão é mais ou menos o que a gente espera. Mais carga e areia maior causam mais desgaste. Mas dá uma olhada na barra da direita. O salto não é linear. Alguma coisa muda fundamentalmente no material quando as condições ficam severas o suficiente. E é isso que a gente vai ver agora. E aqui está a explicação, que é brilhante. Em condições mais leves, a areia só desgasta a matriz de martensita, contornando os carbonetos que são mais duros. Mas, quando a carga e o tamanho da areia aumentam, a força é tão grande que consegue riscar e até fraturar esses carbonetos, e aí o desgaste acelera, e muito. Agora, no teste agressivo de pino sobre lixa, a história é outra. Dobrar a carga não apenas dobra o desgaste, ele triplica. Isso mostra o quão brutalmente sensível o material é nesse regime de alta severidade. É um nível de destruição completamente diferente. Tá, vamos colocar isso em perspectiva, porque o número é impressionante. A diferença de severidade entre os dois testes é de 2 a 3 ordens de magnitude. Isso não é uma diferençazinha, não. É como comparar o impacto de uma chuvinha leve com o de uma marretada. O teste de pino sobre lixa é de 100 a 1000 vezes mais destrutivo. E essa é a chave para entender todo o conflito. Então, com dados tão conflitantes, como é que um engenheiro pode tomar uma decisão? A resposta dos pesquisadores foi genial. Em vez de tratar os dados como postos, eles os unificaram. E o resultado é o que eles chamaram de mapa de desgaste. A grande questão era, será que é possível criar uma única ferramenta que junte esses dois mundos?
o da abrasão leve e o da abrasão severa, e que permita prever o comportamento do material em qualquer situação? E a resposta é sim. Este é o mapa de desgaste. De forma bem simples, é um gráfico que plota a taxa de desgaste, normalizada, contra o tamanho da partícula abrasiva. O objetivo aqui não é só mostrar números, mas criar uma imagem única que unifica todos os regimes de desgaste, do mais suave ao mais extremo. E o que esse mapa nos diz? Primeiro, ele separa visualmente os dois mundos, o desgaste de baixa severidade, lá do teste da roda de borracha, e o de alta severidade, do pino sobre lixa. Ele mostra que o impacto do tamanho do abrasivo é muito maior no regime severo. E o mais importante, o engenheiro pode agora olhar para esse mapa e identificar onde a sua aplicação real se encaixa, ajudando a escolher o material certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos resumir as conclusões e ver como essa pesquisa pode mudar a forma como a gente escolhe materiais daqui para frente. Resumindo, o estudo criou com sucesso um mapa de desgaste funcional, confirmou que mais carga e abrasivos maiores aumentam o dano, identificou o ponto exato da virada onde até os carbonetos superduros começam a quebrar. E, o mais importante de tudo, finalmente explicou o mistério dos dados conflitantes. Os testes não estavam se contradizendo, eles estavam simplesmente medindo fenômenos em escalas de severidade drasticamente diferentes. E isso nos leva à grande lição deste artigo, que pode ser resumida nesta citação. A escolha do teste de laboratório precisa imitar o dano que o componente vai sofrer no mundo real. Parece óbvio, né? Mas sem uma ferramenta como o mapa de desgaste, isso era praticamente um chute no escuro. Portanto, a aplicação final é direta e muito poderosa. Em vez de escolher um teste às cegas, um engenheiro pode usar este mapa para selecionar o método de avaliação que melhor representa a sua aplicação, seja um moinho de bolas na mineração ou uma bomba de polpa. O resultado? Uma seleção de materiais muito mais inteligente e confiável. Isso me deixa pensando. Este mapa focou em carga e tamanho do abrasivo. Mas e outros fatores do mundo real, como velocidade, temperatura ou até corrosão? Imagina o poder de uma ferramenta que pudesse prever tudo isso, nos ajudando a projetar componentes que sejam praticamente indestrutíveis. O potencial é, sem dúvida, enorme.